A verdade cruel por trás das múmias egípcias. Na escuridão quente e silenciosa do deserto, onde o tempo parece adormecido sob as dunas douradas, existe um segredo antigo que poucos ousam encarar de frente. As múmias do Egito, por séculos, foram símbolo de fascínio, mistério e reverência. Mas por trás do linho sagrado, das tumbas douradas e dos deuses esculpidos em pedra, esconde-se uma verdade sombria, perturbadora e brutal. Uma realidade que a história oficial preferiu enterrar junto aos corpos ressecados. O Egito Antigo é frequentemente retratado como uma civilização mística, sábia e profundamente conectada ao divino. Porém, ao olhar mais de perto os rituais de morte, percebemos que a obsessão pela imortalidade carregava um preço alto, altíssimo. A prática da mumificação, vendida ao mundo como um ritual de honra e respeito aos mortos, na verdade envolvia práticas aterradoras. Corpos mutilados, cérebros arrancados por narinas, órgãos removidos ainda quentes e, muitas vezes, cadáveres ainda frescos demais para serem considerados mortos. E nem todos os mortos eram reis. Muitos foram escravizados, sacrificados ou enterrados vivos para acompanhar seus senhores na eternidade. Os embalsamadores, homens conhecidos como sacerdotes do submundo, não eram apenas técnicos, eram guardiões de segredos inconfessáveis. Dominavam técnicas avançadas de preservação, mas também operavam entre sombras, manipulando corpos, vendendo restos mortais, realizando pactos silenciosos com as elites e até usando partes humanas como oferendas. Em nome dos deuses, cometeram horrores que ecoam até hoje nos corredores silenciosos dos museus. O que poucos sabem é que as múmias não foram apenas objetos de culto. Séculos depois, na Europa medieval e renascentista, elas se tornaram ingrediente de medicamentos, moídas em pó e vendidas como cura milagrosa. De relíquias sagradas a mercadorias grotescas, os corpos dos antigos egípcios passaram por séculos de profanação e exploração. E não para por aí. A obsessão pelas múmias atravessou os mares, alimentando um mercado negro que saqueou tumbas, violou criptas e destruiu séculos de história. Turistas, arqueólogos e ladrões de túmulos, todos beberam da mesma fonte. O desejo de possuir um pedaço do sagrado, mesmo que isso custasse a profanação do descanso eterno. Muitos acreditam que, por causa disso, as maldições das múmias não são apenas lendas, mas ecos reais de um passado revoltado com a ambição dos vivos. Neste vídeo, vamos revelar as partes mais sombrias, esquecidas e ocultas da história das múmias. Você vai descobrir a verdade não contada sobre os sacrifícios humanos, os rituais escondidos, os segredos do embalsamamento e a tragédia dos que jamais deveriam ter sido tocados após a morte. Prepare-se para mergulhar em um Egito que você nunca viu. Um Egito de sangue, segredos e silêncio eterno. Mas cuidado, há histórias que, uma vez ouvidas, nunca mais são esquecidas. Desde os primórdios da civilização egípcia, a morte nunca foi vista como um fim, mas sim como o início de uma longa jornada espiritual. Para os antigos egípcios, a imortalidade não era apenas um conceito místico. Era uma promessa que justificava todos os sacrifícios, rituais e estruturas sociais. Eles acreditavam que a alma, dividida em partes como o Ka, o Ba e o Aka, só poderia alcançar a vida eterna se o corpo físico fosse preservado com perfeição. A decomposição significava a aniquilação da alma. Por isso, preservar o corpo era sagrado. Mas esse desejo eterno tinha um preço cruel. As tumbas, hoje admiradas por sua arte e arquitetura, eram muito mais do que meros locais de descanso. Eram portais para a eternidade, cuidadosamente projetados para proteger e guiar os mortos através do submundo. Pirâmides colossais, túmulos subterrâneos labirínticos e câmaras secretas não eram apenas demonstrações de poder. Eram medidas desesperadas para manter a integridade do corpo e da alma contra o tempo e os saqueadores. A elite egípcia, faraós, sacerdotes e nobres, estava disposta a tudo para garantir seu lugar no além. E esse tudo incluía práticas perturbadoras. Múmias eram embalsamadas com precisão brutal.
Primeiro, o cérebro era retirado por uma haste de metal enfiada pelas narinas, os órgãos internos removidos e acondicionados em vasos canopos, o corpo preenchido com linho, resinas e natrão, e então enrolado em centenas de metros de tecido embebido em óleos sagrados. O processo, que podia durar até 70 dias, exigia habilidade cirúrgica e sangue frio. Mas nem todos os corpos eram tratados com essa reverência. Muitos dos escolhidos para serem mumificados sequer tinham poder ou prestígio. Escravos, servos e até mesmo membros da própria família real eram sacrificados para acompanhar o faraó em sua jornada pós-morte. Mulheres jovens, soldados e servos pessoais eram mortos pouco depois da morte de seu senhor, para que suas almas pudessem servir no além. Era considerado um privilégio, mas na prática era um ato de horror silencioso, ocultado sob véus religiosos. Os embalsamadores, apesar de cumprirem um papel sagrado, eram socialmente isolados. Considerados impuros, eles viviam à margem da sociedade egípcia, mesmo sendo os únicos que conheciam os segredos da morte. Em suas mãos estavam técnicas que desafiavam o tempo, mas também decisões macabras. Muitos embalsamadores eram obrigados a lidar com corpos ainda quentes, vítimas de assassinatos ritualísticos ou sacrifícios de última hora. Os gritos abafados desses mortos-vivos ecoavam em silêncio nas areias do deserto. Enquanto isso, o povo comum vivia em função de garantir algum tipo de preservação pós-morte. Pobres tentavam, com os poucos recursos que tinham, pagar por versões simplificadas da mumificação. Às vezes, apenas envoltos em linho e sepultados em areia quente, para garantir alguma chance de não apodrecer por completo. Mas a maioria apodrecia, e com isso, acreditavam que sua alma se perdia para sempre. A desigualdade, portanto, transcendia a vida e se perpetuava até mesmo na eternidade. Por trás de todo o esplendor do Egito Antigo, havia, portanto, um medo visceral: o esquecimento. Ser apagado da existência era o pior destino possível. Por isso, nomes eram entalhados em pedra, oferendas deixadas em câmaras funerárias e maldições lançadas contra os que ousassem perturbar os mortos. A obsessão pela eternidade gerou um sistema completo de crenças, economia e morte, onde cada detalhe do pós-vida era meticulosamente planejado. Mas essa busca pelo eterno custou caro. Povos foram escravizados, inocentes sacrificados, famílias destruídas. E hoje, séculos depois, quando olhamos para uma múmia atrás de um vidro em um museu, talvez estejamos testemunhando mais do que uma relíquia. Talvez estejamos olhando nos olhos de uma vítima, uma alma que jamais teve escolha. No coração da civilização egípcia, onde a vida e a morte coexistiam lado a lado, havia uma casta silenciosa, misteriosa e temida: os embalsamadores. Eles não eram sacerdotes, nem guerreiros, tampouco membros da nobreza, mas detinham um conhecimento tão poderoso quanto perigoso, o de manipular a morte. Enquanto os vivos rezavam e temiam, eles tocavam o intocável, e em suas mãos a morte se tornava arte, ciência e terror. O ofício do embalsamador era passado de geração em geração como um segredo sagrado. Eles conheciam os caminhos do corpo humano melhor do que qualquer outro, sabiam onde cortar sem desfigurar, como preservar sem apodrecer, como transformar um cadáver em um relicário da eternidade. E faziam isso com precisão cirúrgica, mas nem sempre com compaixão. O ritual começava logo após a morte, pois o tempo era inimigo da preservação. O primeiro passo era a remoção do cérebro, considerado inútil para a vida após a morte. Usando um gancho de ferro aquecido, os embalsamadores inseriam o instrumento pelas narinas e, em movimentos circulares, liquefaziam o tecido cerebral. Depois, viravam o corpo para que o cérebro escorresse. Um processo grotesco, mas necessário. Em seguida, o corpo era aberto do lado esquerdo com uma lâmina de pedra sagrada, geralmente de obsidiana. Todos os órgãos internos, fígado, estômago, intestinos, pulmões, eram removidos e cuidadosamente limpos. Esses órgãos, considerados essenciais para a vida após a morte,
Eram guardados em vasos cânopos, cada um representando uma divindade protetora. O coração, em teoria, deveria permanecer no corpo, pois era o centro da alma. Mas nem sempre era assim. Em muitos casos, o coração era removido propositalmente, como punição espiritual para traidores e criminosos. O corpo era então preenchido com sais de natrão, um tipo de carbonato natural, que sugava toda a umidade da carne. Esse processo de desidratação durava entre 30 e 40 dias. Durante esse período, a pele escurecia, os traços afundavam e o cadáver adquiria aquele aspecto que hoje associamos às múmias. Mas os embalsamadores não paravam por aí. Depois de seco, o corpo era tratado com óleos perfumados, resinas aromáticas e ungido com substâncias sagradas, muitas delas altamente tóxicas, inclusive o chumbo e o mercúrio. Os óleos eram substituídos por pedras, sementes ou até cebolas desidratadas. Os dentes por fragmentos de marfim. As mãos e os pés eram reforçados com pedaços de madeira ou argila, moldados para parecerem vivos. Era uma escultura feita a partir da morte. O envolvimento final era feito com tiras de linho, meticulosamente enroladas em centenas de camadas. Cada volta tinha um propósito espiritual. Entre as faixas, amuletos mágicos e inscrições com feitiços do Livro dos Mortos eram inseridos, com a promessa de proteção contra os demônios do submundo. O embalsamador não era apenas um técnico, era também um mago, e cada corpo que preparava era um portal. Mas nem todo embalsamador era piedoso. Muitos abusaram do poder que tinham. Há registros arqueológicos que mostram múmias mutiladas, com membros trocados, rostos deformados ou costurados às pressas. Em tempos de crise, cadáveres de nobres foram falsificados, e corpos comuns disfarçados com adornos roubados. As tumbas reais eram saqueadas pelos próprios preparadores da morte. Aqueles que tocavam os mortos se tornavam intocáveis e, muitas vezes, incontroláveis. A superstição popular cercava os embalsamadores. Diziam que eles falavam com os mortos, que carregavam maldições nos olhos, que suas casas eram assombradas pelas almas que não descansaram. Muitos viviam fora das cidades, em vilarejos isolados, próximos aos templos funerários. Lá, entre fumaça, cinzas e o silêncio dos corpos, realizavam seus rituais noturnos, longe dos olhares do povo. Para os egípcios, o embalsamador era tanto um herói quanto um monstro. Seu trabalho permitia que a alma alcançasse a vida eterna. Mas a que custo? Quantas vezes um corpo gritava por dentro enquanto era preparado? Quantas vezes uma morte foi apressada em nome da tradição? E quantos desses mestres da morte carregavam mais do que segredos? Carregavam pecados. Na penumbra dos templos e nos corredores frios das tumbas, o trabalho desses homens permanece preservado até hoje. Mas sua história é muito mais obscura do que nos ensinaram. Por trás de cada múmia há um embalsamador. E por trás de cada embalsamador, uma verdade que talvez seja melhor não ser revelada. Nas areias silenciosas do deserto egípcio, entre tumbas soterradas e templos esquecidos, repousam inscrições que não foram feitas para os vivos. Palavras talhadas em pedra, escritas em tinta de sangue, entoadas em rituais noturnos, maldições, feitiços, advertências. Uma linguagem proibida sussurrada ao vento, pedindo vingança a quem ousasse perturbar o descanso dos mortos. A pergunta que ecoa pelos séculos é simples, mas aterradora. Essas maldições eram apenas símbolos de respeito ou selos reais de terror? Desde o início das práticas funerárias egípcias, os mortos eram vistos não como ausentes, mas como entidades ativas em outra dimensão. Eles observavam, julgavam e, quando provocados, puniam. Os túmulos eram construídos como palácios eternos e protegê-los era uma questão de honra e de medo. Para isso, os egípcios desenvolveram um arsenal invisível: a magia funerária. Em algumas tumbas reais, especialmente as do Vale dos Reis, maldições foram inscritas logo à entrada. Frases como "que as serpentes devorem seus olhos" ou "que a areia do deserto engula sua alma para sempre" não eram metáforas, eram sentenças.
Feitas por escribas sacerdotes especializados em Heka, a magia sagrada, essas inscrições tinham o propósito de amaldiçoar ladrões, invasores ou até simples curiosos. E as punições descritas não eram simbólicas. Algumas envolviam o apodrecimento em vida, a esterilidade da linhagem, a loucura súbita ou a morte por febres incuráveis. Há relatos antigos de homens que, após tocar em túmulos proibidos, enlouqueceram aos gritos no meio da noite. Outros foram encontrados mortos com o rosto retorcido de terror, como se tivessem visto algo que não pertence a este mundo. Além das maldições, objetos mágicos eram inseridos entre as camadas das múmias. Estátuas em miniatura, conhecidas como ushebtis, eram encantadas para servir o morto na vida após a morte, mas, segundo algumas lendas, podiam ganhar vida para proteger o túmulo. Amuletos como o olho de Horus, o escaravelho de coração ou o nó de Ísis eram gravados com encantamentos que, quando ativados por uma quebra do repouso, poderiam invocar forças sobrenaturais. Mas não eram apenas os faraós que tinham acesso a essa magia. Nobres e até membros da elite mercantil contratavam sacerdotes para selar suas tumbas com encantamentos particulares. Cada família tinha seus próprios feitiços, baseados em antigas tradições orais, transmitidas por gerações. Muitas dessas magias envolviam a invocação de deuses obscuros como Sekhmet, a deusa da destruição, ou Apófis, a serpente do caos, exigindo oferendas sangrentas para que o selo fosse eficaz. Em certos períodos da história egípcia, a magia funerária ganhou contornos ainda mais sombrios. Escribas corruptos começaram a vender falsos amuletos com feitiços invertidos. Em vez de proteger, amaldiçoavam. Um corpo selado com um encantamento corrompido estava condenado a vagar entre mundos, sem paz, sem direção. Essas múmias condenadas eram temidas até pelos embalsamadores, que se recusavam a tocá-las. A fama das maldições egípcias atravessou os séculos e explodiu novamente em 1922, quando a tumba de Tutancâmon foi descoberta. Após a abertura do túmulo, mortes misteriosas começaram a ocorrer entre os membros da expedição. Lord Carnarvon, financiador da escavação, morreu subitamente após uma infecção. Dizem que no momento de sua morte, todas as luzes do Cairo se apagaram. Coincidência? Ou efeito de uma maldição há milênios adormecida? Cientistas tentaram justificar as mortes por causas naturais, fungos tóxicos, bactérias e más condições sanitárias. Mas o medo permaneceu. E até hoje, arqueólogos evitam tocar certos objetos sem antes realizar rituais de apaziguamento. Os museus modernos contratam especialistas em Heka para interpretar inscrições antes de expor artefatos. Alguns, inclusive, recusam doações de certos itens egípcios, como se temessem algo invisível. Mas talvez o mais perturbador seja o fato de que muitas dessas maldições nunca foram traduzidas. Símbolos desconhecidos, escritos em dialetos esquecidos, que resistem até às inteligências artificiais atuais. Alguns acreditam que esses selos ainda funcionam, esperando apenas alguém ignorante o suficiente para quebrá-los. Porque no Egito Antigo, a morte era apenas uma transição, e quem ousasse atrapalhá-la poderia descobrir que alguns mortos não dormem em silêncio. Nos altares esquecidos pelo tempo, em templos soterrados pela areia do deserto ou em florestas silenciosas envoltas em névoa, há marcas de garras, sangue e olhos petrificados. Os sacrifícios humanos sempre dominaram os relatos mais aterradores da antiguidade, mas há uma prática igualmente obscura, muitas vezes ignorada: o culto aos animais sagrados, não como simples oferendas, mas como representantes dos deuses em carne, ossos e sangue. No Antigo Egito, o gato era muito mais do que um animal doméstico. Bastet, a deusa da proteção e fertilidade, era retratada com cabeça felina, e suas sacerdotisas protegiam milhares de gatos nos templos. Mas o que poucos sabem é que, ao morrerem, esses animais eram mumificados com o mesmo rigor reservado à elite humana. Não por respeito, mas como uma oferenda viva para garantir proteção ou vingança. Muitos desses gatos foram sacrificados ritualmente, afogados ou sufocados.
e depois embalsamados. Em Saqqara, arqueólogos encontraram catacumbas com milhões de gatos empilhados. Cada um sacrifício em nome da fé. Os bois de Apis, considerados manifestações vivas do deus Ptah, recebiam tratamento real, alimentados com iguarias, protegidos por sacerdotes e tratados como encarnações divinas, até o momento de sua morte ritual, quando eram enterrados com honras imperiais. Em certas cerimônias, o boi era afogado em águas sagradas, com incensos e cantos antigos implorando aos deuses que recebessem sua alma. A morte não era punição, era libertação, mas não menos macabra. No Oriente, nas selvas da Índia ancestral, o sacrifício de animais também estava profundamente ligado ao divino. Em tempos de seca, doenças ou guerras, búfalos, elefantes e até tigres eram oferecidos aos deuses da destruição, como Kali e Durga. Os sacerdotes acreditavam que o derramamento de sangue animal podia equilibrar o karma coletivo da vila. A cerimônia começava com tambores surdos e terminava com gritos dos homens e das criaturas que morriam diante de seus olhos. Já entre os maias e astecas, os animais não eram apenas símbolos, mas mensageiros entre os mundos. A águia, o jaguar e o cão tinham papéis fundamentais nas cerimônias de sacrifício. Muitos rituais mesoamericanos exigiam o sacrifício conjunto de homem e animal. Um guerreiro capturado poderia ser sacrificado ao lado de um jaguar, para agradar Tezcatlipoca, o deus do destino sombrio. Segundo alguns códices antigos, os corações dos homens eram arrancados ainda pulsando, enquanto os dos animais eram queimados junto com ervas sagradas, criando uma fumaça espessa que subia até o céu, levando o sopro vital ao mundo dos deuses. Mas talvez os rituais mais sinistros envolvendo animais estivessem no mundo greco-romano. Na Roma Antiga, festivais como a Lupercalia envolviam o sacrifício de cabras, lobos e até cães. O sangue dos animais era espalhado sobre os corpos dos participantes, que corriam pelas ruas quase nus, em frenesi. Diziam que o contato com o sangue purificava, mas também despertava algo ancestral dentro da alma. E havia também os mistérios dionisíacos, cultos secretos ao deus Dionísio, onde mulheres, as Mênades, em transe, despedaçavam animais vivos com as próprias mãos, em rituais de êxtase e loucura. Era a entrega total ao instinto, uma simbiose entre humano e besta, entre divino e selvagem, entre sagrado e profano. O que torna tudo ainda mais perturbador é que muitas dessas cerimônias exigiam que a morte do animal fosse lenta. Cada espasmo, cada gemido, cada gota de sangue era parte do espetáculo divino. Em alguns templos orientais, os animais eram mantidos em jaulas por dias, alimentados com frutas embebidas em vinho, até que ficassem confusos e sonolentos. Só então eram levados ao altar, onde o sacrifício seria mais suave, mas ainda cruel. Há relatos de sacerdotes que alegavam conversar com os espíritos dos animais após a morte, em estados alterados de consciência, induzidos por ervas e cânticos, juravam ver os olhos do boi abrindo-se no plano astral, ou ouvir o rugido do tigre reverberando entre mundos. Para esses homens, o sacrifício não era assassinato, era portal. No entanto, há quem diga que, em alguns casos, os rituais saíam do controle. Em templos abandonados, foram encontrados altares com ossadas humanas e animais misturadas, crânios com marcas de mordidas, correntes que sugerem não apenas cerimônias, mas verdadeiros espetáculos de dor, bestas usadas em combates rituais, humanos lançados em jaulas com feras famintas em nome de um deus que exigia entretenimento. A adoração aos animais sagrados é uma das maiores contradições da história antiga. Eram venerados como deuses e mortos como oferendas. Eram a ponte entre mundos e o combustível dos rituais mais tenebrosos. E embora muitas dessas práticas tenham sido enterradas com o passar dos séculos, talvez ainda existam olhos observando, em algum templo esquecido, esperando o próximo sangue a ser derramado. Há lugares onde o tempo não apaga a dor, onde as pedras parecem sussurrar lamentos e o vento, ao soprar entre as colunas partidas, carrega consigo ecos de gritos antigos,
São ruínas que não foram apenas vencidas pelo tempo, mas manchadas pelo sangue. Resquícios silenciosos de civilizações que prosperaram, dominaram e sacrificaram. Imagine caminhar por uma trilha esquecida e se deparar com um templo parcialmente soterrado, envolto por raízes ancestrais. O ar ali é pesado, quase sufocante. As paredes internas estão cobertas por relevos que retratam cenas de adoração, mas também de tormento. Corações sendo arrancados, corpos lançados em fogueiras, cabeças eretas nas pontas de lanças cerimoniais. Não são obras de ficção. São registros eternizados por mãos humanas, que acreditavam estar servindo aos deuses. Em Teotihuacan, no México, sob a grandiosidade das pirâmides do Sol e da Lua, foram encontradas câmaras secretas onde ossadas humanas repousavam em padrões ritualísticos. Muitos desses corpos estavam posicionados com os braços cruzados, outros com sinais de luta e resistência. Alguns foram decapitados, outros enterrados junto a crânios de animais, como se suas almas estivessem condenadas a um ciclo eterno de servidão espiritual. Mas o mais perturbador, muitos arqueólogos relatam que essas câmaras foram construídas com precisão milimétrica para amplificar sons. O que significaria que durante os rituais, os gritos de dor ecoavam com mais intensidade, reverberando nas paredes como uma sinfonia macabra dedicada aos deuses. No sul da Europa, ruínas etruscas revelaram câmaras subterrâneas repletas de marcas esculpidas na pedra, símbolos associados à morte e à transformação. Mas entre os sinais esotéricos, também foram encontrados ganchos de ferro, correntes e estruturas semelhantes a plataformas de sacrifício. Historiadores acreditam que ali se realizavam cerimônias de passagem, onde prisioneiros ou voluntários eram oferecidos aos deuses quitônicos, entidades ligadas ao submundo e à fertilidade da terra. Esses rituais não eram apenas oferendas, eram pactos. Ao oferecer o sofrimento humano, os líderes buscavam garantir fartura, vitórias em batalhas ou longevidade. E o local do sacrifício tornava-se sagrado, intocável, mas também amaldiçoado. Muitos desses templos foram abandonados após as cerimônias finais, como se o ar ali se tornasse insuportável para os vivos. No Oriente Médio, algumas ruínas fenícias ainda carregam vestígios de altares de fogo. Em Cartago, foram descobertos os chamados tofetes, cemitérios infantis onde urnas continham restos mortais de crianças sacrificadas ao deus Moloque. A lenda dizia que Moloque exigia o que havia de mais puro, e os pais, movidos por fé ou medo, ofereciam seus próprios filhos. Séculos depois, as pedras desses lugares ainda parecem mais escuras. Alguns exploradores relatam sentir mal-estar físico, calafrios e até ouvir sons inexplicáveis quando se aproximam desses pontos. E embora a ciência tente explicar como alucinações ou respostas do subconsciente, há quem acredite que as almas desses sacrifícios nunca deixaram esses altares. Em ruínas da Ásia Central, pinturas rupestres mostram homens encapuzados em torno de figuras amarradas. Os olhos das vítimas são pintados em azul, como se estivessem em transe ou prontos para atravessar portais espirituais. Ali, a morte não era o fim, era apenas a porta. Mas quem cruzava essa porta nem sempre voltava em paz. Existem também registros de civilizações que criavam locais de esquecimento, áreas escondidas nos arredores das cidades onde eram realizados os rituais mais extremos. Hoje, essas áreas são evitadas até mesmo pelos habitantes locais. O mato cresce denso, o silêncio é absoluto e até os pássaros parecem ignorar sua existência. Nada floresce ali, nem mesmo a esperança. E se hoje essas ruínas nos atraem por seu mistério, é preciso lembrar que foram erguidas com dor. Cada pedra, cada pilar, cada pintura conta uma história de devoção e de desespero. De crenças tão poderosas que transformaram sacrifícios em rituais e a dor em moeda de troca com o divino. Talvez seja por isso que, mesmo séculos depois, ao visitarmos esses lugares, sentimos algo inexplicável. Não é apenas o peso da história,
é a presença invisível daqueles que ali gritaram, sangraram e nunca foram ouvidos. Na escuridão ritualística das civilizações antigas, havia uma crença que atravessava continentes. A alma humana não era apenas um sopro divino, mas uma moeda de valor incalculável e eterna. Para alguns povos, o sangue era uma oferenda, para outros, a carne. Mas para os mais temidos, o que se entregava em sacrifício era algo ainda mais precioso: a própria alma. As religiões do mundo antigo carregavam uma convicção assustadora de que a vida terrena era apenas uma preparação para outra existência e, para garantir acesso a essa vida pós-morte ou assegurar o favor dos deuses, era necessário fazer trocas. Trocas que envolviam dor, renúncia e, às vezes, o desaparecimento completo de qualquer traço humano. Entre os egípcios, os sacrifícios não se limitavam ao corpo. Alguns textos sagrados mencionam rituais onde o nome verdadeiro da vítima era apagado dos registros, uma forma simbólica de destruir a alma no além. Para eles, não ter um nome significava não existir no outro mundo. Era como morrer duas vezes: a primeira, com o corpo, a segunda, com o esquecimento. Na Mesopotâmia, há registros de cerimônias chamadas rituais de deslocamento da alma. Um sacerdote colocava a mão sobre o coração do sacrificado, murmurava cânticos antigos e, em seguida, cravava uma lâmina sagrada no peito. A crença era de que o toque e as palavras transferiam a alma da vítima diretamente para o reino dos deuses, ou, em casos sombrios, para a servidão espiritual perpétua. Na Índia antiga, certos cultos tântricos realizavam rituais secretos nos quais a alma era oferecida a divindades por meio de estados alterados de consciência. Os sacrifícios não ocorriam apenas pela morte física, mas por meio de experiências profundas de dor, privação e êxtase que separavam o espírito do corpo. Não raro, os que participavam dessas cerimônias retornavam à vida comum profundamente alterados, ou totalmente vazios. Já os povos celtas acreditavam que a alma podia ser aprisionada em objetos. Druidas realizavam rituais em bosques sagrados, onde sacrificavam seres humanos e, em seguida, usavam talismãs para selar a alma daquele que partiu. Alguns desses objetos foram encontrados enterrados ao lado de restos mortais com expressões de terror eternizadas no rosto, como se no último momento tivessem percebido seu destino. Mas talvez os sacrifícios mais perturbadores tenham ocorrido nas tribos do Pacífico, onde, segundo relatos de navegadores do século XVIII, líderes espirituais podiam oferecer a alma de seus inimigos aos ancestrais, mesmo anos após a morte. Ossadas eram desenterradas, ritualizadas, queimadas, e durante noites inteiras, os xamãs cantavam mantras de dominação espiritual, selando para sempre a alma no limbo. Esses povos não buscavam apenas a morte, buscavam o controle total do que vinha depois. Para eles, matar o corpo era simples, difícil era dominar a alma. Por isso, esses rituais envolviam símbolos, inscrições ocultas, entorpecentes e músicas sagradas. Cada detalhe importava. Cada palavra, cada gesto era uma engrenagem de um sistema ritualístico milenar e obscuro. O mais inquietante, porém, é que em várias dessas culturas, o sacrificado era ensinado a aceitar seu papel com honra. Crianças eram treinadas desde pequenas para compreender que um dia poderiam ser escolhidas como oferendas, e que isso não seria uma maldição, mas uma dádiva. A morte para elas era um portal, mas sua alma, uma herança eterna aos deuses e à comunidade. E onde estão essas almas agora? A arqueologia moderna encontrou centenas de túmulos anônimos, locais cerimoniais ocultos, ossos dispostos em padrões que desafiam explicações lógicas. A energia que se sente nesses lugares é diferente, densa, vibrante, quase como se as almas ainda estivessem lá, vagando entre o plano dos vivos e o dos deuses. Místicos modernos acreditam que muitas dessas almas não conseguiram seguir seu caminho, foram interrompidas, subjugadas, e ainda hoje suas presenças são sentidas por aqueles sensíveis o bastante para escutar.
Relatos de vozes, de visões, de sonhos intensos ao visitar sítios arqueológicos repletos de sacrifícios são comuns e sempre perturbadores. Talvez o maior erro da humanidade tenha sido pensar que a alma pode ser trocada como mercadoria, que a eternidade pode ser comprada com sofrimento. Mas para os antigos, esse era o preço do equilíbrio. Um custo alto demais, mas necessário. Na aurora das grandes civilizações, havia um entendimento sagrado e aterrador. Quanto mais puro o sangue, mais poderoso o sacrifício. E o sangue mais puro era o sangue real. Sim, reis, princesas, herdeiros e sacerdotisas de linhagens nobres nem sempre estavam destinados apenas a governar. Em muitos casos, eles eram oferecidos, de forma voluntária ou forçada, aos deuses, como pagamento máximo por proteção, fartura e vitória. Para os antigos não havia presente mais valioso do que entregar aos céus aquilo que havia sido escolhido pelos próprios deuses para reinar na terra. No Antigo Egito, apesar de serem considerados semideuses vivos, alguns faraós legitimaram seu poder com rituais que envolviam oferendas humanas dentro da própria corte. Há registros de enterros reais, onde servos, concubinas e até parentes eram mortos junto ao soberano, para acompanhá-lo na jornada pós-vida. Porém, há relatos ainda mais sombrios, os de jovens membros da família real sacrificados em cerimônias de renovação do poder dinástico. Suas mortes eram vistas como renascimentos espirituais para fortalecer o trono. Na América pré-colombiana, especialmente entre os maias, a linhagem divina era um fardo pesado. Alguns filhos dos reis eram preparados desde o nascimento para o sacrifício. Acreditava-se que o sangue de um nobre carregava energia vital mais intensa. Por isso, era oferecido diretamente aos deuses da fertilidade, da guerra ou do sol. Em certas cerimônias, o próprio rei sangrava partes do corpo, como a língua ou os genitais, para alimentar os deuses com sua essência vital. Era uma prova de devoção suprema. Mas em momentos de crise, quando os sinais divinos indicavam desequilíbrio, o sacrifício total era exigido, a vida de um príncipe ou princesa. Na Pérsia, textos esotéricos relatam que em tempos de calamidade, membros da elite eram convocados pelos magos sagrados para unir-se às estrelas. Acreditava-se que o sacrifício de alguém com sangue astral purificava os céus. Eles eram levados a templos secretos, onde passavam dias em isolamento espiritual, purificação com óleos sagrados e cânticos, até que, sob o luar, entregavam seu último suspiro em silêncio, envoltos em mantos dourados. Eram mártires celestes. Na Europa medieval, embora o cristianismo tivesse proibido os sacrifícios humanos oficialmente, cultos secretos e resquícios pagãos ainda alimentavam lendas sobre filhos escolhidos, entregues em pactos obscuros. Famílias nobres perseguidas por infortúnios eram acusadas de ter sacrificado primogênitos para obter poder ou proteção demoníaca. A história dos Bathory, por exemplo, foi marcada por rumores de sangue real derramado em nome da beleza eterna e da juventude. Na China ancestral, durante o período Shang, escavações revelaram tumbas onde jovens nobres estavam dispostos de forma ritual, ao lado de artefatos preciosos, ossos cuidadosamente quebrados, crânios perfurados, expressões de calma ou resignação. Esses sacrifícios pareciam menos uma execução e mais uma cerimônia de transição, uma entrega total ao dever espiritual de sustentar a ordem cósmica. E em certas tribos africanas, herdeiros de clãs eram consagrados à morte antes mesmo de nascer. Se determinado oráculo assim previsse, a criança era criada em isolamento, em contato direto com a natureza e os anciãos xamânicos. Quando atingia certa idade, era levada a um ritual onde seu corpo seria sacrificado e sua alma, segundo a tradição, se fundiria ao espírito da tribo. Não era luto, era celebração. O que mais assusta, talvez, é que muitas dessas vítimas não foram forçadas. Elas foram ensinadas a crer que nasceram para isso, que seu sangue, por ser sagrado, não lhes pertencia. Era um dom emprestado, que deveria ser devolvido no momento certo. E o momento era escolhido pelos deuses,
através de sinais, profecias, eclipses ou sonhos proféticos dos sacerdotes. Há algo de profundamente inquietante nessas histórias. A ideia de que o privilégio supremo, o de nascer com sangue real, poderia ser ao mesmo tempo uma sentença de morte, uma condenação velada, envolta em ouro, incenso e louvores, uma prisão invisível chamada destino. Hoje, nos museus do mundo, repousam máscaras, colares e ossos desses antigos filhos dos deuses. Suas histórias foram silenciadas, mas suas almas talvez ainda gritem em silêncio, não por vingança, mas por lembrança, para que nunca esqueçamos o preço que muitos pagaram, apenas por terem nascido com o sangue errado.